Pessoal, agora vamos chamar aqui o Douglas. Você coloca aquele aqui na transmissão. E aí, Douglas, tudo bom? Fala pessoal, tudo bem? E aí, O Guilherme? Douglas vai falar um pouquinho para a gente sobre o Node LHC. Douglas, é com você, viu? Muito obrigado. Fala pessoal, boa noite aí. Obrigado aí pela presença do pessoal que está assistindo. Hoje eu estou trazendo aqui 3 tópicos que eu quero apresentar para vocês. Um deles eu já comentei numa Latinoar passada. Também agradecer a toda a equipe, é um excelente evento. É muito bom rever apresentações aí de grandes amigos. Espero que em breve a gente consiga se reunir aí presencialmente, após aí a melhora dessa pandemia. A provocação aqui, né, na apresentação que eu quero fazer hoje, eu vou trabalhar 3 tópicos. Então a minha ideia é incentivar, além da comunidade do hardware livre, alguns projetos que a gente vem trabalhando com professores, que para mim é é um desafio novo, tentar levar não só aquela questão da galera construir o próprio hardware ou modificar, construir os próprios robôs, projeto com eletrônica, mas também ver o lado dos professores que querem aprender, querem começar a usar algumas ferramentas e querem aplicar isso em sala de aula. E aí no terceiro tópico é um projeto social que eu também venho contribuindo, venho participando, e a ideia é ali mostrar algumas atividades, algumas coisas que o pessoal vem fazendo, e fica o convite. Então, se você tem interesse de qualquer um desses tópicos que eu vou comentar, entre em contato, que a gente pode conversar também com mais detalhes, tá? Todos esses projetos aí são literalmente abertos, colaborativos, então tem muito a ver com o propósito do evento. Minha grande satisfação aí participar da Latinoar, excelente evento. Um abraço aí para o Cirico e toda a equipe. Antes de eu começar, alguém comenta aí no chat, o áudio tá legal aí para vocês? O áudio tá bacana aqui, Douglas. Tá tranquilo. Perfeito. Eu tenho alguns slides, depois eu vou passar alguns links aqui para o Guilherme, ele vai mandar aí no chat, que é para vocês poderem seguir, né, o repositório do projeto, o site, as páginas aí dos programas que a gente vem trabalhando, beleza? Bom, inicialmente aí eu sou o Douglas Esteves, atualmente eu trabalho aqui na Unicamp, né, então eu moro aqui no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, tá, em SP. Eu sou pesquisador, estou iniciando um mestrado lá na própria Unicamp, na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, na FEEC. E eu participo de um grupo que a gente tem o nome lá Escola 4.0. Ah, Atualmente eu sou o presidente do Laboratório Hacker de Campinas, que é um hackerspace que fica na cidade. Também vou iniciar a apresentação falando desse projeto, que eu sou muito fã, venho participando ali com vários amigos, várias pessoas entusiastas e hackers aqui da nossa região, e até mesmo remoto você consegue participar. Temos membros aí que estão morando fora em outros países, mas virtualmente ali a gente troca ideia, tem N formas aí de você participar e contribuir. E também esse ano estou ativo aí com a Casa Hacker, que é uma outra iniciativa aqui na cidade, onde a gente vem realizando alguns projetos sociais bem legais aí. Tem meu e-mail para contato, mas no final eu deixo ele novamente ali para quem tiver interesse, depois conversar, trocar uma ideia, participar aí da minha pesquisa de mestrado, vai ser bem interessante aí poder contribuir, levar algumas ideias, alguns protótipos para que rode aí com vocês nas escolas, caso você não tenha, né, não trabalha numa escola, mas poder indicar para algum amigo, alguém que queira realizar isso aí no futuro, e fica aí o meu contato, beleza? Vamos lá. O primeiro tópico aqui que eu quero falar é o Node-LHC. Ele tem uma história que a gente começou ele já faz alguns anos, né, então o propósito dele, essa nova versão, a gente está chamando ele de Node-LHC, é SP32. Por quê, né? A gente vai trabalhar aí com o módulo da Expressif, que é o SP32. Então a gente chama ele de uma placa de desenvolvimento para hackers e makers. Por que também esse tópico? Dentro da comunidade de hackerspaces e makers, a gente vê aí uma grande procura em entender ou prototipar, construir um projeto com robótica educacional, ou até mesmo ideia ali, automação, alguma coisa do tipo. E não só a questão de comprar lá um Node MCI, um hardware da China, ou do Mercado Livre, qualquer local, e
tem toda essa questão da pessoal também conseguir construir, entender como funciona e poder montar a sua versão de placa, né. Então essa é uma versão de placa feita em comunidade, em grupo. Então a gente faz ela no modelo aberto ali, até mesmo que você não queira, eh, fabricar a sua, mas entender o processo, participar de tudo isso, agrega muito conhecimento, tá. Então desde você conhecer ali, escolher componentes, saber entender um pouquinho de eletrônica, e também tem um pós, depois que a gente montar ela, tem os projetos que dá para desenvolver em cima dela. A gente tem amigos aí que também tem outros projetos, caso você queira já uma placa pronta, né. Também tem o Fábio do Embarcados, que tem o Franzini, que são projetos bem legais aí, que a gente está sempre junto conversando aí nos projetos e eventos e tudo mais. Inicialmente, né, por que que eu falo do LHC? É que da onde tem a origem desse projeto. Então a gente é um espaço físico que fica aqui na cidade de Campinas. A gente fica ali no bairro da Ponte Preta, tá? É facinho de chegar, colocando no Waze, Google Maps, qualquer aplicativo aí de geolocalização, né, se colocar Laboratório Hacker de Campinas, ele leva aí para nossa sede física, que a gente fez uma mudança de sede. Então, no final de 2019, começo de 2020, a gente trocou de local. Motivação, né, a gente precisava de um espaço melhor, maior ali, para que a gente conseguisse rodar mais projetos, mais atividades. Então ali a gente tem um primeiro andar, que é uma sala maior, onde a gente consegue, assim, futuramente a gente vai conseguir rodar novas oficinas, novas atividades. A gente parou um pouco por causa da pandemia, então não tem eventos, só online, mas em breve aí a gente retorna. Para quem é membro, para quem quer se associar ali, a gente oferece o quê no espaço? Então a gente tem ali uma marcenaria, cozinha, um laboratório de eletrônica, um espaço ali de garagem para o pessoal parar o carro, levar equipamento, e o pessoal consegue desenvolver os seus projetos. Então muitas pessoas aí não têm no quintal espaço, ferramentas, lá a gente tem esse conjunto de coisas que você pode usar ali, trabalhar, desenvolver seu projeto, desde projetos pessoais, quanto projeto em grupo, que a gente sempre incentiva ali alguém que quer conhecer o uso de uma ferramenta, ou chama um outro amigo ali para soldar, montar algum equipamento específico, consertar. É um ambiente bem interessante aí para a comunidade, para quem não conhece, conhecer. Fica a dica, né, existem outros hackerspaces, espaços similar a esse aí nas cidades, procurem, hackerspaces, Fab Labs e afins. Basicamente todos esses eventos de comunidade eu gosto de publicar isso, porque assim, algum desses rostinhos aí você já deve ter visto durante o evento, em alguma apresentação, são pessoas queridas aí, lógico, tem muito mais pessoas, mas nesse dia foi um encontro, ali foi um momento de registro, porque o evento geralmente são grandes e rolando várias apresentações ao mesmo tempo, né, mas ali a gente reuniu uma parte da galerinha. Então tem diversos hackerspaces aí, cada um é membro de um hackerspace em um estado diferente aí do Brasil. Mandar um abraço aí para todos, né. Então a gente também, a galera das comunidades, né, sempre tá se encontrando, socializando, então, em diversos tipos de eventos. O que eu comentei também da criatividade, né, não só de eletrônica, ali a gente tem umas intervenções artísticas, então a gente já montou ali uma parede de PCB com placas antigas, um visual retrô, pinturas, a gente faz um pouco de artes e diversões também. Atualmente lá a gente tem uma marcenaria também no espaço, então o pessoal consegue construir seus próprios móveis. Aí uma provocação, né, que quando a gente pegou a nova sede, o X, que é um dos membros, ele fez alguns projetos e a gente desenvolveu as próprias mesas. Então, futuramente, aí, quando a gente tiver as oficinas, né, a gente tem ali mesas modulares, no qual a gente mesmo construiu elas, e futuramente estará lá para receber vocês para nossas oficinas, nossas atividades e encontro. Como eu comentei, né, a gente precisa de laboratório de eletrônica, né, então não é todo mundo que tem todas as ferramentas, a gente recebe doações de equipamentos ou faz vaquinha e compra esses itens. A gente incentiva muito, né, caso, o pessoal, que está assistindo é de outro estado, outra cidade, e não tem um espaço assim, pergunte, participe aí dos nossos grupos, junte um grupo de pessoas, começa num sala de escola, de faculdade, mas tente construir um espaço, assim, que acontece coisas muito legais aí com essa galera, com esse ambiente.
Um outro ponto importante, né, de fortalecer essas comunidades, esses projetos, é que o LHC, nesta terça-feira, completou aí 10 anos de idade. Então, aí a gente tem uma reunião online que a gente participou agora, na segunda-feira. Tem umas fotos ali de quando iniciou. Então, são pessoas aí também conhecidas da comunidade. Para quem ficou interessado aí no LHC, a gente está no Telegram, então colocar lá LHC_Campinas, vocês encontram uma parte da galera, tá? A gente não fica só lá, a gente tem lista de e-mails, sites e também um pouco online. Mas voltando para o Node LHC, né? A gente criou uma primeira versão, que é o foco ali, né? A gente trabalhar um pouquinho com um pouco de hardware, falando um pouco do ESP. Lá em 2015, a gente tinha um encontro de quinta-feira à noite nesse espaço, no LHC, e aí a provocação ali nossa era reunir um grupo de pessoas, trabalhar ali, entender alguns conceitos de IoT, na época que estava ainda borbulhando aquele buzzword, e o nosso amigo Pedro Minatel, que é um dos membros, ele começou ali uma atividade falando do ESP 8266. A gente não ficou só nesse módulo, mas a gente deu um start com isso, né? E desde o que eu falei bem no começo da apresentação sobre o Node LHC, foi interessante porque a gente começou com estudo sobre o módulo, então a comunidade maker estava abraçando bem forte pela questão do custo, né? Então a gente tinha um módulo que é um microcontrolador, que já tinha o recurso ali de um módulo de Wi-Fi, então você conseguia integrar ali ou portar algum projeto que você tinha para usar o ESP8266 naquela época. Então, ou você criava um módulo para pôr Wi-Fi no seu projeto, tentar integrar ele com o que você já tinha, ou pela questão do custo dele ser barato, mas tinha outros desafios, que é como você criar essa placa de desenvolvimento, como você fazer a interface de comunicação ali para poder programar ele. Na época, estava iniciando, né, essas documentações nas comunidades, gerando conteúdo, então a gente juntava uma galera, fazia apresentação, sentava todo mundo com os laptops, mexia em cima daquilo, até conseguir construir algo. E na época a gente estava tendo um problema de importação também, demorava, tinha taxas, estava caro, hoje também sempre tem esses desafios, e aí tinha um grupo de pessoas que participava ali, já desenhava hardware. Então a gente criou uma ideia ali de criar o Node LHC, baseado naquele Node MCU. Então foi em 2015, a gente fez lá um brainstorm, esse é o Leandro Pereira, aí ele que fez o projeto, também projetou a primeira versão, e no final a gente acabou fazendo uma vaquinha ali em grupo e construiu a primeira versão do Node LHC. E o que é legal nisso, né? Que não é todo mundo que mexe com eletrônica que estava participando dessa oficina. Então teve toda aquela questão do conhecimento, do pessoal entender como que era desenhar um hardware, a gente fez cotação, mandou produzir as PCB, as placas, depois teve uma baita aventura que foi a questão de ir comprar os componentes, porque não, como era em grupo ali, né, o pessoal, cada um pegou uma parte para fazer. Então, um fez orçamento, outro foi lá em São Paulo, estava lá trabalhando, já passou numas lojas, comprou alguns componentes, a gente fez vaquinha, aí a gente se reunia lá à noite no Hackerspace e tivemos algumas aulas de soldas. Então, já teve alguns desafios, né, que é não só soldar itens maiores, módulos maiores, mas já tinha componentes ali de SMD. Então, eram coisas pequenas, mas através de dicas de pessoas ali, a gente conseguiu construir o nosso próprio hardware. Então, isso foi bem interessante, porque a gente acabou publicando nos sites como Hackster.io, Hackaday, na Wiki, nas redes sociais, e isso deu um boom bacana para a comunidade, que acabou gerando depois outros projetos. Então, a gente usava ali como base, como conhecimento, e aí o pessoal podia criar sua própria versão da placa, ou para prototipar, ou para rodar lá em testes em campos da empresa, da startup e afim. Então, essa troca de conhecimento experimentando, fazendo, é muito interessante, né? E de lá, dessa data para frente, aconteceu várias coisas. Então, teve essas trocas de experiências, erros, que aí os projetos começam a funcionar, dá problema na hora de produção. Aí também tem a questão das coletas de feedbacks. Então, baseado nas experiências que a gente tinha,
muita gente iniciante também. A gente foi aprendendo, entendendo onde errou ou o que podia ser melhorado, e isso ajuda muito aí nos desenvolvimentos de projetos, entender toda essa demanda. E aí, no ano passado, né, a gente voltou então com essa nova versão. Ela está no repositório do LHC, então a gente tem lá, se você colocar no github.com/LHC, vai ter um projeto chamado lá Node LHC SP32. Tem uma documentação ali que eu estou trabalhando, então a gente já fez algumas etapas, né, tudo que foi acontecendo a gente estava divulgando dentro dos grupos, nas nossas redes sociais, então, quem acompanha a gente já viu algumas publicações sobre isso. Entre elas, a gente fez chamada, coletou feedback da galera, a gente fez algumas lives, então tem isso registrado. Quem quiser acompanhar algumas etapas de como foi a construção, né, consegue assistir, perguntar, interagir direto lá com a gente e contribuir. Então, teve alguma experiência com módulo, algum item ali que você viu que não ficou legal, ou dá uma dica, fique à vontade a colaborar com isso, porque a ideia desse projeto é ser de comunidade para comunidade, né? Então a gente quer muito que isso siga, que as pessoas aproveitem, dê feedback aí para a gente. Aqui eu já deixei os próximos passos, né? Então hoje eu faço aqui um convite direto aqui da Latinoware para vocês participarem. A gente está na fase agora, está sendo fabricado uma primeira versão, lote pequeno, né, poucas, para validação. Aí, a partir desta validação, a gente está fechando um pedido, né, uma lista de produção baseada nos interessados, que a gente já tem uma lista, mas eu vou rodar novamente essa lista para trazer mais pessoas para o projeto. Aí a gente faz essa produção, e depois a gente tem alguns encontros online. Então, live apresentando como que faz para soldar, montar a sua versão de placa e também a distribuição para quem quiser participar ali, montar os seus projetos e compartilhar. Ela tem um formato baseado naquelas placas de desenvolvimento da SparkFun e da Adafruit. Também tem a questão de ter ela ser pequena para caber numa protoboard, então às vezes o pessoal quer plugá-la numa protoboardzinha, ligar alguns jumpers, ou até mesmo tem a questão ali do gravador dela, que você consegue destacar. Então, dependendo do protótipo, né, não fica legal você pôr um cabo USB nela. Então, você pode destacar depois só com os jumperzinhos, né, fazer ali, ligar, fazer a comunicação para fazer atualizações de firmware e tudo mais. Acabei falando no slide, né, mas essas construções do que foi feito até agora está sendo totalmente online durante a pandemia, né? Então a gente está testando o módulo SP32W Room 32D. A gente tem lá então um repositório, fica o convite para você dar um fork, compartilhar, dar feedback lá para a gente. Fica esse convite aí para todos. Na versão inicial lá de 2015 foi utilizado uma ferramenta chamada Eagle. E nos últimos anos, a gente viu uma evolução muito boa do KiCad. Então, eu acompanho também projetos aí que são feitos pela comunidade, né? Hacker, Maker, até o pessoal da Fruit, SparkFun, eles publicam templates ou placas que eles desenvolvem, essas placas de desenvolvimento ficam no repositório deles. Então, a gente está testando, explorando e utilizando essa ferramenta aí, que é bem interessante. Então, a gente vê a comunidade usando muito, ela é aberta, né? Então, não tem restrições, você pode baixar, usar em várias distribuições Linux, quem utiliza Microsoft Windows, sistemas operacionais aí também diferentes, é liberado para todo mundo. Então, uma ferramenta bem legal, a gente está tendo uma experiência boa. Também fica aí uma pergunta, né, para o chat. Se alguém utiliza outra ferramenta e quiser também comentar, a gente utilizou ela porque é o que o grupo ali, a gente decidiu na hora, né? Mas se tiver outra, também comenta que a gente explora essas ferramentas aí, testa ela, faz um benchmark ali para ver o que vale. Mas o feedback que a gente tem até agora está legal.
está bacana, essa ferramenta vale a pena, fica um incentivo. Uma curiosidade, né, já teve em 2016, se eu não me engano, teve um evento, foi o EHAL, Primeiro Encontro Nacional de Hardware Aberto e Livre, que aconteceu aqui no Brasil, e o pessoal do CERN apoia e desenvolve bem em cima dessa ferramenta, né, porque eles constroem muitos projetos e tudo mais. Então, teve um hackathon do pessoal, eu lembro que de lá para cá a gente vê uma evolução bacana, a comunidade abraçando e desenvolvendo em cima. Mas, só que eu lembrei aqui agora por causa do KiCad. Aqui tem uma parte de esquemático, né, então está disponível lá para o pessoal. Isso aqui é ilustração mais para o pessoal entender alguns pontos, mas o legal é que dá para desenhar, deixar ali em módulos, e então você pode reaproveitar dependendo do projeto que você está construindo, está trabalhando, né, então essa é a ideia. Conforme a gente validar, construir essa primeira versão, ela tiver ok, aí a gente tem ideias do que deu certo, do que pode ser melhorado, e isso pode ser reutilizado em outros projetos, né? Então fica como um aprendizado ali do grupo, coisas que já foram testadas, coisas que foi arriscado, a gente, ó, vamos ver como vai ficar aqui, se vai funcionar bem. Então, a gente consegue ir evoluindo, compartilhando e criando junto. Como eu comentei, né? Para quem conheceu agora o projeto, quer se envolver, quer aprender ou pegar uma parte ali do que foi feito para aproveitar, reproduzir, desenvolver lá o seu projeto. Então, a gente deixou no nosso canal do YouTube, se você colocar lá Laboratório Hacker de Campinas, a gente criou playlist e futuramente vai ter mais live ali sobre esse tema. Então, tem lá uma playlist de algumas horas ali para você assistir, acompanhar e comentar lá para gente, tá? Então fica essa outra dica. Essa aqui foi uma reunião que aconteceu em novembro de 2020. Então, são pessoas, como eu sempre falo, o mais legal do projeto é as pessoas que participam, que você conhece, seja numa contribuição, no apoio, na conversa ali, já é bacana ver essa galera, ver o pessoal sempre contribuindo. Tem mais gente, né, do que está nessa foto, porque esse foi um dos encontros, mas fica aqui uma, uma lembrança, né, do pessoal que venha contribuindo, participando e tudo mais. A ideia dessa primeira parte aqui é não mostrar nada muito técnico, né, mas eu acabei esquecendo na empolgação, mas essa aqui é o Node.js da primeira versão, então em breve a gente tem aquele outro. E por que que a gente fez a questão do gravador? Deixa eu ver se tem aqui a fotinha dele. Melhor, mostra ali 3D aqui no programa. Então, a gente está usando o KiCad, mas muitas vezes a gente tem a questão da placa de desenvolvimento, a gente fica plugando lá o USB nele. Então, nessa outra versão aqui, nessa nova versão, a gente está fazendo no modelo stickerzinho aqui que você pode destacar ele. E aí você pode usar ele como botãozinho, pôr lá, integrar no seu robô, fica mais fácil, de fica tranquilo ali de você prototipar, construir o seu projeto. E muitas pessoas também têm um gravadorzinho, então às vezes o pessoal tem esse FTDI famoso que tem lá no AliExpress, qualquer site de Mercado Livre, site chinês, às vezes é barato, né? Na média, na época que eu comprei, eram uns R$ 15 mais ou menos, mais ou menos. Ou o pessoal às vezes usa outras plaquinhas de gravadores, né? Essas aqui foram feitas quando a gente estava desenvolvendo o projeto com a HitMakers, que era para uso nosso interno lá para desenvolvimento e divulgar alguns projetos. E aí tem a questão de custo dessa placa, né? Então, porque modular, se você já usa esse, então você não precisaria popular, não precisa comprar todos os componentes, isso reduz o custo da sua plaquinha ali de desenvolvimento. Ou se você não tem, aí você tem o seu próprio gravadorzinho. Eita, tá ventando aqui, caiu o negócio. E aí você tem a redução de custo. Então, isso já é uma interação legal aí para quem quer começar, quem quer participar, já vai pegando a manha, entendendo alguns pontos que pode ajudar aí nos seus desenvolvimentos. Então, numa fabricação só, você pode ter seu gravadorzinho, que você pode usar depois para outros projetos, e o seu módulo. Ou se você vai comprar, por exemplo, você vai participar e querer montar 2 ou 3 3Ds, 3 Node. E você só precisa popular gravar um, e os outros você guarda e deixa como reserva, por exemplo. Então, esse é um ponto aí legal. Vou falar de outra coisa agora. Vamos lá. Eu estou de tempo. Show.
Agora eu vou falar de um outro projeto, meio que no fim eles têm ligações, esses 3 tópicos, tá. Esse é um projeto muito legal que eu comecei, que é um é um projeto e também uma parte da pesquisa, eu iniciei um mestrado lá na Unicamp, tem um pessoal aqui no chat, um abraço aí para todos da equipe da escola 4.0 que está assistindo e todo mundo. Então a gente é uma iniciativa bem legal, que a gente vem trabalhando com professores. E o que que é bacana ali? Levar a questão do STEAM, levar essa questão do movimento maker para as escolas. Então a gente percebeu, tem conversado muito com, professores, coordenadores de cursos que querem buscar alternativas de ferramentas para usar ali em salas de aulas. Então, é importante ter essa conversa com esses grupos, entender ali alguns pontos, porque a gente percebe que tem professores que é da área técnica, que quer ensinar programação, quer ensinar robótica, mas também tem bastante professores de outras áreas que vêm da área de física, química, biologia, quer aplicar ali alguns experimentos e vivenciar ali com o aluno essas essas atividades. Então fica uma forma bem legal de ensino e de produção de projeto. Então, até mesmo para ter a atenção dos jovens, fazer eles aplicarem, se desenvolverem, explorando e usando tecnologia. A gente vem com uma proposta de trabalhar esses modelos de aulas, esses conceitos e trazer alternativas de ferramentas, muitas delas abertas e livres. A gente, nesse projeto, no momento, a gente está usando bastante como plataforma uma placa, a Microbit, mas não só ela, tá? Dá para usar outras ferramentas. Tem tudo uma questão ali de experimentos que você consegue construir com ela, e é um projeto inicial, então a gente futuramente também vai ter outros hardwares e também a gente aceita essa conversa que é para entender o que o pessoal conhece, o que tem hoje no mercado nacional ali que o pessoal consiga nas escolas, né, públicas, particulares, comprar e utilizar. Dentro do recorte, né, ensino fundamental, ensino médio, dá para montar várias atividades. Por causa da pandemia, né, foi quando eu comecei a participar do grupo, foi realizado ali, está sendo realizado, alguns cursos EAD. E aí o legal é que eu participei da segunda turma para frente, então a segunda e a terceira turma eu presenciei as atividades, foi muito boa. E eles desde 2020, eles realizaram 3 grupos, 3 atividades online com 3 turmas, né. E o bacana é que veio professores, pessoas de vários estados aí do Brasil. Então, é uma turma que vem crescendo, a gente está conhecendo a realidade aí do Brasil de vários pontos. Então, são professores que às vezes querem montar um espaço, querem entender, levar esses tipos de projetos para a sala de aula com os alunos. Então, tem alguns projetos que são discutidos, são passados ali durante as aulas, os encontros, que aí tem a questão, dá para construir, por exemplo, um piano, um kit de luz e cor, tem uma placa expansora ali que dá para ampliar ali a questão de, itens que você pode conectar na placa, então desde dá para você usar materiais reciclados, como controle, ou ligar sensores, coisinhas ali junto com uma microbit e realizar esses experimentos. Tem toda essa questão lúdica também das plataformas, né, que a gente consegue trabalhar em cima dela. Tem um projeto bacana, que é uma parte da equipe, que é o Bitmóvel. Ele também está disponível no GitHub, então ele está numa fase ali de validação de hardware, né? Então ele tem uma placa central, onde a gente consegue colar ali o motorzinho, plugar uma microbit, então através de um aplicativo, de um celular, você ou de uma outra microbit, você consegue conectar nesse robô e controlar ele. Só colocando uma power bankzinha, uma bateriazinha, você consegue ter ali um robozinho. Então, já é uma experiência legal ali que você pode levar para a sala de aula, e trabalhar vários pontos, questão de programação, montagem, um pouquinho de eletrônica ali com eles, dá para trabalhar vários pontos. Tem um outro projeto também que o professor desenvolveu, foi o sismógrafo, então dá para aproveitar uma coisa que eu não falei no começo, né, nos planos de aulas é disponibilizado
os arquivos. Então, você pode recortar, usar o MDF, às vezes alguém já tem placa perfurada, consegue trabalhar em cima disso também. Então, são materiais disponibilizados. Então, é bem tranquilo de você replicar e melhorar esses projetos. Então, cai bem nessa linha de ser algo aberto e colaborativo. Então, dá para ir evoluindo. E o pessoal vem com ideias legais, mostrando, principalmente com materiais reciclados, incluindo junto com Microbit, Arduino, Node-MCU, dá para fazer vários experimentos legais e usando ferramentas, né? Uma outra ferramenta bacana que eu conheci no final de 2019, tem uma conferência anual que acontece ali na Europa, e esse aqui é algo que talvez interesse aí os professores, ou o pessoal que quer fazer experimento, principalmente com relacionado à física, né. Atualmente aí os alunos, não todos, mas a gente sabe que uma grande parte de pessoas utilizam smartphones, e eles têm muitos sensores. E aí, esse é um projeto de uma iniciativa de uma universidade alemã, um professor de física, né, então ele trabalha com um projeto que é aberto, esse aplicativo, é um aplicativo que você instala no seu celular, e o bacana é que você pode fazer diversos experimentos relacionados à física, a N coisas, usando apenas o celular. E o que que é legal? Esse celular ele é aberto, então você consegue instalar tanto para Android, para iPhone, acredito que o maior foco ali é para o pessoal que tem Android, e ele já está traduzido, então tem, como ele é aberto, ele é colaborativo, o pessoal também vem traduzindo, tem N idiomas, e o legal é que você pode realizar experimentos relacionados à física usando os sensores do seu celular, e ele consegue gravar esses experimentos, né, então você pode dar um gravar e realizar seus experimentos com o celular. Então, por exemplo, vibrações, o pessoal põe numa máquina, cola ele num carro, dá para fazer N coisas, utilizar sensor de luz, localização, magnetômetro, áudio também é legal, tem o pessoal usando até para afinar ou entender um pouco a questão de, como que fala? Alinhamento de violão, afinar, né, afinar. E um experimento que eu achei muito interessante é que porque, assim, imagine você ter um grupo de aluno, pede para eles realizar um experimento ali que é relacionado à física, movimentação, eles podem comparar os dados coletados ou você pode pedir para eles fazerem atividades com rotinas diferentes e depois mostrar e comparar os gráficos, os dados coletados. Então ele pode gravar esse teste, então imagina que ele vai fazer um experimento por 2 minutos, 1 hora, e depois ele grava isso, ele consegue exportar essa rotina de teste de experimento que ele fez. E um outro parte legal é que você pode também abrir ele como um web server, então você pode acessar ele através de um computador, de um laptop e pela rede. Então ele tem um recurso no aplicativo que você liga o módulo web server dele, aí ele vai ter o IP que ele está conectado na rede, né, por exemplo, está todo mundo conectado na mesma rede ali da sala, e aí via browser você consegue acessar o IP ali do celular que ele mostra na hora que você ativa, e aí você consegue visualizar o experimento, né, em tempo real. Então, às vezes, se você vai pôr o celular lá dentro de um lugar, então você consegue remotamente avaliar ali o que está sendo coletado. Então, o aplicativo chama Firefox, firefox.org, tem toda a documentação dele. Aqui é um experimento, então eu estava rodando numa rede aqui, e na hora que eu habilito pelo aplicativo, que é esse lado aqui, um experimento, ele dá o IP e a porta. E aí você tem toda essa tela aqui, né, essa principal aqui, e você consegue visualizar em tempo real isso. Então, eu acho que é um ponto legal. A gente já teve alguns feedbacks ali de professores que fizeram alguns experimentos e gostaram. Então, fica aí a dica e a pergunta também, se alguém está assistindo que, mesmo depois, né, da gravação dessa live, comentem se tem algum outro aplicativo parecido, alguma iniciativa bacana desse tipo, para a gente também explorar, testar e ver. Então, essa é uma parte bem legal. Ah, parte do nosso time, né, que o grupo ele é composto aí por pessoas incríveis,
muito bacana conhecer todos, e acabei não colocando aqui a foto do professor Fabiano Furê, mas ele que coordena e organiza aí a equipe, que tem feito projetos, pesquisas muito bacana. Então, mandar um abraço aí a todos do time. Para quem quer conhecer mais aí, fica o convite, a gente tem um canal no YouTube, então se vocês colocarem lá a Escola 4.0, tem mais gravações do que quando eu realizei essa print screen aqui, mas lá a gente entrevistou alunos ou pessoas da comunidade com diversos temas ali que você pode agregar ali na sua sala de aula, metodologia de aplicação nas aulas, nos espaços das escolas e conhecer ferramentas novas, né? Então tem várias lives legais ali com o pessoal, com temas bacanas, então fica o convite para assistir e dar feedback ali pra gente. Se você sente falta de algum tema, comenta lá qual que vocês querem, que a gente convida e organiza uma live aí para isso. Ou se alguém quer também mostrar algum projeto, comenta lá que a gente também entra em contato e marca, agenda uma live para mostrar aí o projeto que você realiza na escola, quer compartilhar e mostrar para o pessoal. Ou se alguém conseguiu replicar alguma coisa que a gente falou, também manda lá para a gente. Um outro ponto, né? Que eu tinha comentado que a escola 4.0 tem realizado alguns cursos EAD, né? Por causa da pandemia. Então, futuramente, a gente vai ter atividades lá na universidade, oficinas presenciais, mas também a gente vai ter alguns cursos online. Então, esse curso, ele era de uma carga horária de 60 horas, de 12 semanas. O aluno tem um custo, mas a gente conseguiu, tem toda uma programação bacana ali, que o aluno que comprar, que adquirir o curso EAD, ele recebe uma microbit. Se ele converter, né, ele vê o custo, que eu não tenho aqui o valor agora, mas ele é basicamente o custo da placa. Então, é uma coisa bem legal, vale muito a pena fazer esse curso. Você já basicamente vai ganhar ali a placa onde você consegue replicar vários experimentos. Lembrando que, assim, é uma ferramenta que a gente tem hoje, não é a única, mas é uma que já abre muita porta ali para realizar experimento, futuramente vai ter outras. Então, fica o convite aí para acompanhar a gente nas redes sociais. Se você for lá no Instagram, Facebook, coloca lá Escola 4.0, tem os nossos links. E aí fica ligado que em breve tem mais treinamentos online, mais cursos. Vai ter um curso que em breve a gente vai liberar no Coursera e vai ser aberto, né? Então é bem tranquilo para participar, com carga horária menor. Então a gente vai ter os módulos, os tipos de atividades que pode agregar vários tipos de professores, coordenadores e quem queira testar e experimentar aí essas atividades. Aí o terceiro ponto que eu queria falar, se caso alguém ficar com alguma dúvida sobre esses tópicos, mande aí pergunta, que o Guilherme depois seleciona e manda aqui para a gente. Um outro projeto que acaba sendo o caso também de uso do mestrado, né, um experimento e atividade que a gente vem trabalhando aqui em Campinas, que é com o pessoal da Casa Hacker. Então, ali, a gente tem uma missão de realizar alguns projetos com as comunidades aqui da nossa cidade. Bastidores. Eu estou recebendo mensagem aqui. Meu áudio está ok? Agora... Seu áudio está ótimo, ótimo. Beleza. É que o cara perguntou lá no bastidor o áudio não funciona. Tá. Beleza. É que tem um chat aqui que tem um pessoal background. Beleza. A Casa Hacker, ela tem algumas iniciativas. Eu venho contribuindo em algumas que a gente realiza experimento com escolas públicas, tá? Então, a gente selecionou alguns jovens e eles estão recebendo alguns treinamentos. Então, desde conhecer um pouco de eletrônica, ter umas experiências ali com microcontroladores, sensores, conseguir construir, entender programação. Isso é uma experiência muito legal para esses jovens que ainda não têm o primeiro emprego e eles conseguem estudar, conhecer vários pontos que pode habilitar, desenvolver ali novas habilidades ou melhorar as habilidades deles para que desempenham um melhor papel aí
para emprego na sociedade como um todo, né? Então, a gente tem alguns pontos aqui que eu vou comentar, do qual vem contribuindo, né? A gente tem um projeto que é o Hackstation, que é basicamente a gente ter ali alguns espaços dentro de algumas escolas. Então, a gente tem um projeto rodando com 3 escolas aqui em Campinas, e esses alunos recebem essas mentorias, essas aulas, tudo EAD. Como projeto social, a gente entende que tem alunos, né, que não têm computadores, equipamentos, então, ou eles receberam esses equipamentos emprestados por um projeto com empresa, então eles emprestaram laptops, equipamentos, e alguns vão à escola usar o laboratório num horário específico. Então, eles conseguem acompanhar e participar das atividades, né? Então, a gente vem entendendo como que é o ambiente, como consegue construir essas atividades. A gente está tendo interações aí com diretores, professores, com o objetivo aí de capacitar esses alunos e proporcionar ali que eles criem alguns projetos e apresentem, né? Então, isso está sendo uma experiência muito legal. Nesse piloto, né, que a gente vem trabalhando, a gente está trabalhando com uma questão de kits de eletrônicos. Nesse primeiro momento, a gente usou lá o Node MCU, usando o SP8266. Esse é um ponto que eu falei por causa da ligação dos hardwares abertos e livre, porque eu venho procurando quais são os kits, entender ali, para quem está assistindo, quiser comentar, qual kit você teve experiências boas, né? Além do Arduino, Microbit, Node MCU, tem alguns kits aí, o pessoal pode comentar que eles têm tudo a ver. E quem quiser entrar em contato, né, eu vou deixar meu e-mail depois para conversar sobre isso. Esse é um dos pontos que eu venho pesquisando, que é as pessoas que estão construindo esses ambientes, esses espaços, hackers, makers ali na escola para conseguir desenvolver esses projetos. E no kit de eletrônica ali vai jumpers, protoboards, sensores, a gente mandou um fone de ouvido, porque é um item importante também, está ali no ambiente de aula, né? Então, o aluno precisa estar concentrado, precisa estar com fone legal, e o microfone também funcionando para poder dar o feedback, comentar. Então, eles receberam esses kits para poder criar e participar, pôr a mão na massa. Aí, num segundo momento, né, a gente deu um reforço de kits para eles. Então, tem a parte 2, que eles fizeram um projeto com colorímetro, fizeram um colorímetro, e aí teve algumas etapas ali que eles receberam uma segunda parte dos kits, que essas caixinhas também foram personalizadas, né? Então, eles tiveram uma aula de modelagem, desenharam a caixinha para eles, colocaram um nome, a gente fez a impressão e mandou para eles. Uma parte interessante, né, que é o aprendizado, entender também a dinâmica com eles. Então, eles recebem uns kits, aí teve casos de equipamento que queimou, então teve que agregar ali mais itens para repor alguns componentes e sensores e tudo mais. Essa é a parte que é uma experiência, né? A questão de trabalhar com equipamentos que pode queimar. Então, são coisas que a gente atenta ali na hora de distribuir, mas acontece de queimar alguns componentes. Então, já fica a dica, quando for montar curso, treinamento, compra kit a mais, tá? Isso já é, Ô isso é Douglas, legal. desculpa interromper, eu tenho uma pergunta. Qual é a idade dos alunos que foram esses kits aí? Esses que estão participando, eles têm a idade aí de 15 a 18 anos. Então, uma coisa interessante, né? Foi conversado com essas escolas, foi feito uma lista e entrevistas, né? Então, teve uma seleção de jovens para participar do programa, para ter um acompanhamento também, porque, né? A gente trouxe professores muito legais aí que participaram, que é o Bruno, o Fábio, a Diana. Então, tem todo um comprometimento ali de horas, né, de aulas, atividades. Então, a gente precisava selecionar esses alunos, mas está sendo bem legal, porque está em processo, né? Então, está sendo bem legal ver a evolução deles, né? De como eles começaram, o que eles já estão conseguindo produzir de conteúdo e os resultados dos projetos. Aí, atualmente, a gente iniciou um módulo ali que estão aprendendo Python. Então, a gente tem um novo professor que iniciou ali a jornada de ensinar Python. Então, vão ter algumas atividades, provavelmente vão trabalhar com questão de jogos, ler alguns dados da internet,
conseguir construir coisas diferentes. Esse primeiro módulo, né, eles trabalharam mais a questão de eletrônica, eles montaram uma estação meteorológica, um colorímetro, e também conheceram ferramentas, né, como Scratch, criar um perfil na internet, editar imagens, porque não é só fazer o eletrônico, mas ele tem que apresentar isso, né. Então eles fizeram gravações de vídeo mostrando os projetos, como eles elaboraram, o que eles fizeram, e uma apresentação disso. Aí, a próxima etapa, né, depois do Python, eles vão ter algumas experiências com impressora 3D, que esse projeto a gente está na fase de montagem dessas impressoras e iremos levar à escola, que faz parte daquele ponto que eu falei, que é ter um espaço hacker ali nas escolas. Então, a ideia ali é que a escola tenha as impressoras, comecem, e com o tempo a gente consiga mais equipamentos e tenha um local ali para que eles possam desenvolver os seus projetos, chamar mais jovens para participar e criar essa cultura hacker maker entre eles. E nas escolas também, incentivar os professores a trazer novas atividades e desmistificar aí, né, o mundo maker e hackers para eles construir e fazerem mais projetos. Então, eles vão ter uma experiência com isso, né, com a impressora também, e no final eles vão desenvolver um projeto e apresentar também esse projeto baseado com todo o conteúdo que eles tiveram numa jornada aí de aproximadamente uns 6, 7 meses. Então, o resultado aí dessa primeira etapa como um todo, né, vai ser lá para fevereiro, março, e a gente vai ter mais resultados sobre isso. E ter essa rede de hackers aí nas cidades. Então, fazer eles conversarem entre as escolas, eles se conhecerem, ter esses projetos. Então, esse é um ponto, né, que fica o convite para o pessoal que quer construir um espaço maker, aplicar esse tipo de atividade na sua escola, e você tem ideias ou quer algumas orientações, conversar sobre, né, esse é um ponto que eu estou pesquisando. Então tem uma POC, prova de conceito, que a gente vem trabalhando em cima disso, entendendo o que já fizeram, o que está sendo construído, quais são essas estratégias. E para quem quiser conversar no final, vou deixar meu e-mail, entre em contato aí para a gente conversar e gerar conteúdo legais aí. Na Casa Hacker tem vários voluntários, né, uma equipe aí de mais de 30 pessoas, então o pessoal vem colaborando de N formas, gerenciando todo esse projeto. E aí a gente tem também alguns parceiros e amigos e apoiadores, tá? Então o site lá é casahacker.org. Então a gente vem construindo aí projetos legais e também para quem é aqui da região de Campinas, né? A gente está numa fase aí de seleção de professores. Se alguém, por exemplo, tem conhecimento com impressão 3D, quer fazer algumas oficinas, né? A gente está procurando aí professores também. Mande currículo, converse aí com a gente, que a gente pode gerar novas atividades. Esse projeto é uma primeira versão, então o próximo ano vai ter mais. Então a ideia é ir ampliando, aprendendo e cai naquela questão que eu falei do hardware aberto, né? Se alguém já tem kits, né, comenta aí qual kits que vocês utilizam, quem produz, para a gente conversar mais aí, entender esses pontos. Espero ter compartilhado coisas legais aí que estimulem as pessoas a ou replicar, ou vir conversar, ou indicar aí para algum diretor, professor que tenha interesse em algum dos 3 tópicos que eu comentei aqui hoje. E espero aí também no futuro levar mais resultados aí para a Latinoware, com publicações, papers, e espero ter ativado aí a curiosidade na galera para ir conhecer, participar desses projetos que eu comentei, tá? Eu vou passar uns links aqui para o Guilherme, não sei se ele pode passar lá no chat, mas agiliza, né, para quem assistiu. Aí no chat, o Guilherme, acho que ele vai conseguir mandar alguns links, e aí vocês podem Mandei os links, seguir, Douglas. mandar mensagem lá para a gente, tá? Fica meu e-mail aí de contato, que é rx@douglasesteves.eng.br, ou nas redes sociais ali no Twitter, Instagram lá, _ Douglas Esteves. Douglas, o pessoal aqui, não, acho que não tem pergunta, esperar um pouquinho para ver se o pessoal manda alguma pergunta, mas a gente tem a Fernanda, estava aqui durante a palestra, estava mandando.
A Fernanda, um abraço a Fernanda, ela faz parte do projeto. E Sempre... RFLZ, que eu não sei quem é, mas Rafael. é o Rafael, tá aí. Acho que é na época que tá perguntando no comecinho, que tava falando do áudio, se tá legal ou não. Sim, sim. E Mas isso aí. ele acompanhou a palestra toda aqui. Douglas, eu tenho algumas coisas para falar com você, né? Legal. Eu vim disso, né? O Thales pegou um pessoal na escola, tipo, eu era o pior aluno de todos, né? E falou assim: eu quero aquele menino ali. E beleza. E nisso eu comecei a mexer com robótica. Então, daí a filosofia que a gente tem aqui é: eu aprendo com o que sabe mais, depois eu passo para o próximo, né? Então, eu ensinei para outros meninos, os meninos ensinaram para outros meninos. E essa questão que você falou do selecionar as pessoas, eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque eu tive experiência de dar aula em escolas aqui, e quando você tem pessoas que não querem estar no lugar, por exemplo, não quero estar aqui, não adianta, ele vai atrapalhar os outros que querem, e isso é muito ruim, né? Então, essas experiências que são trocadas pela gente que está nessa área, igual usar a ESP, igual nessa escola que eu fui dar aula, o pessoal falou assim: o que você precisa para dar aula? Eu falei: mandei uma lista para eles, né? Isso aqui a gente faz algumas coisas. Aí quando chegou, eles compraram outras coisas, tipo, toma isso aqui, sabe? Sim. Então, tem que ser uma coisa bem conversada também, né? Sim, esse é um ponto que eu venho, assim, comentando, porque inicialmente o projeto ele foi desenhado antes da pandemia. A gente ia rodar ele com oficinas, né? Então ia ser nas escolas, levar eles nos hackerspace, em algumas empresas aqui em Campinas. E a gente teve que mudar para o modo online. E aí tem todo esse desafio, né? Que assim, como você vai comprar os kits? Aí você pede para comprar, não vem o que você pediu às vezes. Aí você tem que ir lá mudar. E até mesmo com os professores, né? Então, para mim está sendo bem legal conversar com os professores, entendendo a ideia ali, porque às vezes eles pedem uma coisa para comprar, mas na hora de executar é um pouco diferente. E é um desafio muito grande trabalhar com hardware remoto, né? Então, imagina os jovens receber um monte de componentes, como que você vai ensinar de longe, né? A montar ali, gerar esses conteúdos. Então foi um desafio, mas assim, uma batalha que eles conseguiram, tem resultados, né? O pessoal conseguiu plugar, ligar os LEDs, montar os projetos. Isso foi bem legal. Sobre a seleção dos alunos é importante porque no próprio programa algumas empresas fazem seleção, né? Então tá rolando ali testes com os jovens para eles conseguirem um primeiro emprego, né? Seja tem empresa de bancos digitais, tem um apoiador dessa versão desse projeto que é o pessoal da Bosch. Então tem coisas legais acontecendo e a gente espera em breve que esses jovens sirvam como exemplo ali, né, para conseguir emprego ou replicar a ideia ali para o jovem. E o que como você falou também, mostrar para eles o que é realmente ali a cultura hacker e maker, né? Então, às vezes o pessoal vem pensando que é uma coisa, eu vi jovens ali, molecada, primeiro dia, achando que ia aprender a hackear tudo, e aí a gente vai mostrando como que é ali, todos esses pontos. Então, é uma experiência bem legal. Então, fica o convite para quem está assistindo, né? Entre em contato aí e vamos conversar e explorar mais e fazer com que esse projeto rode mais aí pelo Brasil. E outra coisa também, só para finalizar aqui, isso que você falou aí por último, o pessoal pensa que vai hackear tudo. Alunos que vieram para a gente aqui no Minasap, né, nossa comunidade aqui, pensavam que ia fazer a mesma coisa, hackear. E outra coisa também que eles pensam, que eles veem aquelas coisas de filme, de internet, que é tipo os robôs que andam, que mexem, e até um Lego, né, que eles veem um Lego e pensam que é só montar. Então, eles aprendem que não é a cultura hacker e maker é um pouco diferente daquilo, né? Que a gente faz mão na massa. Que uma das coisas, os meus alunos foram para a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Uhum. E chegou lá todo mundo cheio de Lego, não sei o quê. Aí eles, tudo feito em CNC, impressora 3D. Então, eles ganharam o prêmio Maker, que para eles não ganharam a competição em si, mas ganharam o prêmio Maker, para eles foi o mais satisfatório do que ter ganhado o prêmio em si, né? Que foi ir para o Nacional, no caso, que era a época lá.
Sim, e pode parecer que não, assim, não sei, vai da percepção de quem está assistindo ali, né, que teve a experiência de mexer mais quando a pessoa monta a própria plaquinha, faz lá o primeiro projeto funcionar de fato, lê os dados via internet, é uma sensação legal, estimula e traz toda a questão ali que eu falei das escolas, né? Tipo, consegue aplicar o conceito de física, programação, mesmo que ele não vá trabalhar com desenvolvimento, mas tem toda essa dinâmica, ele precisa entender ali que ele vai programar planilha, ele vai ter que automatizar algumas coisas, e isso agrega muito ali para ele, e eu acho que faz um diferencial. E no final ali do curso eles vão ter algumas introduções de conceito de IA também, né? Então vai ser Sim. coisas legais ali para estimular esses jovens a ir além ali do que eles vão receber e que sirva de espelho também para os outros, né? Os outros ver os amigos participando de coisas assim, estimula toda a comunidade. Você que veio também de comunidade, eu conheço uma parte dessa história. Também você já participa, contribui muito, né, com os eventos. É muito legal ver a evolução e os projetos, né, que você também vem trabalhando. É muito bom, muito gratificante ver isso, ver os resultados. Obrigado. Nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer. Espero ano que Opa, vem lá na Latino L, lá em Foz, né? Se Deus quiser, a gente está lá. opa, E a gente se vê antes, eu acho, em algum campus, algum lugar. Então, eu sim. agradeço muito a sua participação. Até a próxima você vai ter a um Node LHC lá, vou guardar um para você. Obrigado. Até mais.